Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova. Com imenso prazer chegamos para o programa Além da Notícia, direto de Brasília. E hoje com um dos temas dos mais especiais que a gente quer agora tratar, com a família brasileira. O tema do nosso programa hoje é trabalhadores domésticos. E por que tratar esse tema? Porque são cerca de 8 milhões em todo o nosso país. 80% aproximadamente deles são mulheres e, olhando para a legislação, em 1972, eles conquistaram por lei o direito a 20 dias de férias por ano, carteira assinada, direito à previdência social. Depois disso, a Constituição, em 1988, garantiu aos trabalhadores domésticos direito ao salário mínimo, 13º, aviso prévio e descanso semanal aos domingos. Mas em 2006... uma lei deu direito à estabilidade no emprego em caso de gestantes, folgas nos feriados, aumentou de 20 para 30 dias o período de férias e impediu o empregador de descontar despesas com alimentação e moradia dos próprios salários deles. Mas a lei continua avançando e há uma proposta agora em vigor que está no Congresso Nacional sendo avaliada para trazer mais garantias ainda ao trabalhador doméstico, inclusive seguindo a orientação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Para falar sobre os trabalhadores domésticos e seus direitos, nós temos aqui em nosso programa o senhor Antônio da Graça Ferreira Barros, diretor-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal. Senhor Antônio, seja bem-vindo. Muito obrigado, tá? Em nome de toda a categoria, de todos os trabalhadores domésticos do Brasil, tá? Eu agradeço a oportunidade que a TV Canção Nova está dando à nossa categoria, tá? Bom, quero saudar também aqui o advogado trabalhista Rodrigo Bezerra Correia. Bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui para poder orientar, ajudar na esclarecimento de algumas dúvidas pertinentes à classe dos trabalhadores domésticos, e que é uma classe muito importante para a família brasileira, porque representa 8 milhões de trabalhadores. Isso aí, Ronaldo, quase 10% da nossa população, né? 6% da nossa população brasileira. E fazem parte de milhões de famílias nossas também, como um membro da própria casa, né? Da própria casa. Seu Antônio, vou tratar o seu Barros, que o senhor é conhecido como seu Barros. O senhor foi o fundador do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos aqui do Distrito Federal há 16 anos. Justamente. O sindicato foi fundado em maio de 1996 e eu, como equipe de trabalhadores domésticos, tá? Sentimos naquela época a necessidade de criar esta entidade que não existia, né? E graças a Deus está caminhando com passos lentos, mas já estamos tendo os nossos resultados. Muito bem. Doutor Rodrigo, quem é um trabalhador doméstico? Trabalhador doméstico são todos aqueles empregados que prestam serviços em residências, sítios, de natureza não eventual. E é importante ressaltar que esses locais onde eles trabalham, eles não podem desenvolver nenhuma atividade comercial. E inclui-se nessa categoria os mordomos, as empregadas domésticas, os caseiros de sítios, e sendo que nos sítios não deve ter nenhuma atividade comercial. Seria aquele sítio para lazer, né, Ronaldo? Aquele sítio que as pessoas têm por final de semana. Seriam todas essas categorias de trabalhadores domésticos. Bem, aqui eu tenho também alguns dados que dizem, olha, cozinheira, governanta, babá, lavadeira, faxineira, motorista particular, enfermeira do lar, jardineiro, copeiro, caseiro, como o senhor está nos explicando aí. Agora, se há alguma atividade comercial, ele já não é mais... Não é considerado mais empregado doméstico. Ele sai do sindicato dos empregados domésticos e passa para o sindicato dos comerciários, perdão. Muito bem. Dependendo da atividade, né? Porque vai variar a atividade desenvolvida, né? Que visa lucro. Não a atividade do empregado, e sim a atividade pela qual, do local que ele está trabalhando, né, Ronaldo? Sim. Um restaurante, uma empresa, nesse sentido. E cabe ressaltar que, no caso do empregado doméstico, ele pode ter aqueles empregados que desenvolvem atividade na casa e na empresa, um copeiro, um exemplo. Uma copeira, um exemplo. Essa copeira, ela tem direito a 2 vínculos empregatícios, viu? O vínculo empregatício referente à casa e o vínculo empregatício referente à atividade desenvolvida na empresa. Muito bem. Seu Barros, o sindicato, ele serve para quê? Inclusive para esclarecer dúvidas como estas? Justamente, né? O objetivo principal
do sindicato, certo? É conscientizar os empregados domésticos dos seus direitos, que muitas das vezes os patrões, os empregadores, não cumprem com as obrigações trabalhistas. Então, os empregados domésticos procuram o sindicato da categoria para a gente fazer, como é que se diz, cálculos trabalhistas. Geralmente o empregado, quando ele procura, como é que esse sindicato, o empregador não pagou realmente os direitos, a carteira profissional pegou, não foi assinada, não foi feito o recolhimento do INSS em atraso. Geralmente, essas são as maiores reivindicações. E a gente sempre orienta o empregado doméstico, a empregada doméstica, que trabalhem com a carteira profissional assinada, porque ser um trabalhador doméstico, ser uma trabalhadora doméstica, é uma profissão gratificante e digna como qualquer outra. Ainda é frequente o desconhecimento da lei e, por exemplo, desses direitos, doutor? Com certeza. Foi o que o senhor Barros ressaltou aí. O desconhecimento maior... Pode me chamar de Barros mesmo, doutor. Tá certo. O Barros ressaltou. O maior desconhecimento é pela classe, né? A classe não conhece os seus direitos. Não conhece que se trabalhar um feriado, ele tem direito a uma folga. Se trabalhar um feriado e não for pago, ele tem direito ao pagamento em dobro do dia trabalhado. Então, assim, o que a gente vê mais recorrente é a falta de conhecimento no caso dos empregadores, dos empregados. E tem alguns empregadores também que desconhecem uma parte da legislação. Então, o desconhecimento é de ambas as partes? É de ambas as partes, mas é mais dos empregados. Dos próprios empregados. Dos empregados. Seu Barros, e o senhor também entende e acha que há também má vontade da parte de alguns empregadores que facilita esse desconhecimento por parte dos seus empregados? A categoria, em parte, como é que se diz, é responsável. Mas eu quero pegar e esclarecer, certo, que o empregado doméstico, a empregada doméstica, ele sente vergonha até hoje de dar sua carteira profissional assinada, porque não tem seus direitos assegurados por lei. Então, o empregado doméstico, hoje em dia, tem direito a aviso prévio, 13º salário, férias de 30 dias, 1/3 do abono de férias. A trabalhadora doméstica grávida, ela tem estabilidade no emprego e alguns direitos também que o doutor Rodrigo, como é que já salientou aí. Mas ainda existem uma série de direitos para serem estendidos aos trabalhadores domésticos. Acredito que um dia os nossos governantes olharem com mais carinho e com mais respeito para a categoria dos empregados domésticos e ver como uma outra classe trabalhadora, certo? E estender a esta categoria os mesmos direitos das outras classes trabalhadoras, como FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, Seguro-Desemprego, Hora Extra, Adicional Noturno, Salário Família, uma jornada digna de trabalho de 44 horas para a empregada doméstica, porque a empregada doméstica que dorme no emprego, ela é escravizada. Ela acorda às 6 horas da manhã, vai até às 11 horas da noite, serve o lanche do patrão e muitas das vezes fica esperando os patrões chegarem da faculdade. O dia que os nossos governantes estenderem esses direitos para esta classe trabalhadora, o empregado doméstico não vai ter vergonha de trabalhar com carteira profissional assinada. Ele vai sair de casa muito mais satisfeito, muito mais feliz, muito mais orgulhoso. Eu sou um trabalhador doméstico, eu sou uma trabalhadora doméstica porque eu tenho os mesmos direitos das outras categorias. Eu tenho direito a FGTS, eu tenho direito a seguro-desemprego, eu tenho direito a salário de família, eu tenho uma jornada digna de trabalho de 44 horas. Então, o empregado doméstico não vai sentir vergonha de trabalhar, como é que se diz, com carteira assinada. A gente percebe que o senhor expressa aqui o sentimento de grande parte e da parte dos trabalhadores domésticos. A pergunta que eu havia feito era esta.
percebe-se que há má fé da parte de empregadores e talvez até, como o senhor citou aí, uma atitude escravizadora ainda hoje, porque o senhor expressou um sentimento de fato de alguém que sente uma necessidade de um reconhecimento e de um tratamento mais digno. Eu sempre, como é que se diz, oriento os empregadores, tá? Que quando admitirem uma empregada doméstica, admitir um trabalhador doméstico em sua residência, a primeira coisa que eles solicitem, certo? É a carteira profissional para ser assinada, porque a carteira profissional tem que ser assinada o mais tardar dentro de 48 horas, tá? Muitos dos empregadores não gostam de assinar, como é que se diz, a carteira devido ao recolhimento do INSS. Mas aí é que eles se enganam, que eles não assinam a carteira e vão parar no banco, como é que se diz, dos réus. Os empregadores aqui em Brasília, eles têm a mania de pegar trabalhar errado. Eles colocam, como é que se diz, uma profissional em sua residência. Não vamos assinar a carteira. Se der certo, a gente assina. Não existe isso. A carteira profissional tem que ser assinada no primeiro dia e tem que fazer uma observação na página 42. A portadora desta carteira encontra-se em período de experiência de 90 dias, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem aviso prévio. Então, os empregadores não assinam a carteira, aí depois passa de 3 meses, depois passa para 1 ano, passa para 2 anos, passa para 10 anos, de repente a bomba estoura, como chega lá empregadas domésticas que trabalham 15 anos numa residência sem carteira assinada. Como é que vai ficar a previdência para essa empregada? Como é que ela vai se aposentar? Doutor Rodrigo, o senhor compartilha do que ele acaba de dizer? Compartilho do mesmo entendimento e ressalto que é uma besteira essa atitude do empregador, porque a legislação, a Lei 10.324, ela informa que os recolhimentos feitos do INSS até um salário mínimo podem ser abatidos do imposto de renda. Então, o empregador vai estar transferindo, o governo fez essa lei de inclusão social, é uma lei considerada de inclusão social, e a pessoa faz o recolhimento e abate o seu imposto de renda. Qual vai ser o ônus que ele vai ter? Nenhum. Então, Ronaldo, é mais uma má vontade, entendeu? E existe também a possibilidade do recolhimento do FGTS. Essa própria lei, ela deu aos empregadores a possibilidade do recolhimento, bastando ter acordo, viu? Se houver um acordo entre o empregador e o empregado, ele pode recolher o FGTS. Recolhendo o FGTS, ele já passa a ter direito ao seguro-desemprego, porque o FGTS é um programa vinculado, o seguro-desemprego é um programa vinculado com o FGTS. Eu estou vendo aqui o seguinte, o artigo 7º da Constituição de 88, parágrafo único, estabelece os direitos que tem o trabalhador doméstico. Porém, estão de fora, e vou repetir agora o que o senhor Barros nos disse aqui. FGTS, multa de 40% sobre seu saldo, em caso de demissão sem justa causa, salário família, horas extras, adicional noturno, seguro-desemprego e várias outras conquistas dos trabalhadores. A mudança desse artigo faz parte da proposta que está sendo elaborada e já apresentada no Congresso Nacional, envolvendo as secretarias especiais, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e da Igualdade Racial. Esta proposta que está em trâmite no Congresso Nacional, em que pé está agora, doutor Rodrigo? Ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Benedita, ela fez o relatório favorável à aprovação. Qual o próximo passo? O próximo passo é ir para plenário e consequente votação. Só que ela precisa ser votada em 2 turnos para ir para o Senado com votação de 2 turnos, para que tenha validade de uma emenda constitucional. Façamos aqui justiça e já a citação, porque inclusive serve também como forma todo cidadão brasileiro entrar em contato. A relatora é a deputada Benedita da Silva e o propositor, o deputado que propôs, o deputado Carlos Bezerra, do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Isso. Exatamente. Mato Grosso. Muito bem. Doutor Rodrigo, eu gostaria de saber, de ouvir de ambos, qual é a distinção entre um trabalhador doméstico e um diarista? Há distinção aí? Há uma distinção porque o diarista ele não
não tem o vínculo empregatício. Porque o vínculo empregatício, ele só vai ser reconhecido mediante o trabalho contínuo, trabalho todos os dias, né, Ronaldo? Há alguma forma de trabalho do diarista que pode vinculá-lo ao empregador, que pode ser caracterizado como vínculo? Pode, se ele prestar serviço único e exclusivamente a um empregador. Mais de um empregador, na lei não fala, tá, Ronaldo? Porque o artigo 1º da Lei 5.000, acho que é 5.859, 72. Ela, ao definir um empregador doméstico, ele fala que não pode ser eventual. Então, a diarista, ela tem uma certa eventualidade, porque ela não presta o serviço todos os dias. Mas eu vou esperar o próximo bloco para fazer uma outra pergunta, porque há sempre algumas orientações. Olha, o diarista não pode trabalhar tantas vezes porque pode gerar vínculo e tal. A gente fala sobre isso daqui a pouco no próximo bloco e muitas outras questões que eu achei muito curiosas também nessa relação empregado doméstico e o seu empregador. A gente volta já já, continuando esse nosso bate-papo de hoje.